Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje aqui na TV Cultura Paulista, com os campeões da bola e também pela Rádio Cultura M, a rádio da cidade, a nossa PRD4. Hoje é dia 6 de junho, uma quarta-feira, e dia de muito futebol pelo Brasil. Muitas coisas importantes rolando hoje no futebol brasileiro, lembrando que a partir das 8 horas da noite, a Cultura M estará com futebol de todas as quartas-feiras com os campeões da bola, a equipe esportiva líder do rádio e também com a rede Transamérica. E que no domingo o Brasil volta a jogar, faz o seu último amistoso preparatório para a Copa do Mundo, domingo, 11 horas da manhã em Viena, linda capital austríaca de tanta história e de tantas valsas, né? O Brasil enfrenta a seleção da Áustria. Muito bem. Vamos então começando hoje a nossa Janela Esportiva com farto material para você que gosta do esporte e que acompanha tudo aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Marcos Chiochini, um abraço, seja bem-vindo ao programa de hoje. Um abraço, Zé, um abraço a toda a equipe, aos telespectadores e ouvintes da Cultura AM. Ferroviária, se falando de Ferroviária, ainda no pensamento, aguardando as definições para a Copa Paulista, e hoje o Sub-20 joga à tarde em Rio Claro pelo Campeonato Paulista, tentando chegar mais próximo da qualificação à segunda fase. Bem, só lembrando que a tabela da Copa Paulista, o campeonato já foi dito, começa em agosto, a tabela já foi divulgada e a Ferroviária conhece aí já a ordem dos jogos, inclusive o seu jogo de estreia. Falta confirmar a data, né? Aliás, a data não, o horário do jogo, mas a tabela, pelo menos de uma forma primária, sem os horários, a Confederação Paulista divulgou. Isso mesmo. Aliás, Confederação Paulista, coisa nenhuma. Federação Paulista de Futebol divulgou. Isso, a Federação Paulista divulgou dia 8 a estreia em Campinas contra o Red Bull e dia 12 a estreia como mandante, onde a Ferroviária deve cumprir a punição de um jogo aí do tribunal contra o Noroeste de Bauru. Vaguinho Fiorini, São Paulo e Internacional, jogo muito ruim, tecnicamente muito ruim. Embora o São Paulo seja vice-líder e seja numa boa campanha no campeonato, a torcida do São Paulo vaiou muito ontem, não gostou do time, não. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. Apesar dos números, né, o São Paulo está numa boa colocação, é o vice-líder neste momento, o futebol não tem agradado, Zé. O futebol de ontem do São Paulo foi muito ruim, embora a equipe tenha sentido aí os desfalques, né? O São Paulo ficou desfalcado de 5 titulares para o jogo de ontem, diante do Internacional. O Inter armou um bom sistema defensivo e o São Paulo parou nesse sistema do time do Internacional. Destaque também para a Série B do Campeonato Brasileiro, Zé. Dos 10 jogos de ontem, 6 empates e mais um do São Bento. É o campeão, o rei do empate, hein? É o campeão dos empates. Mas foi fora, pelo menos? Foi fora, foi em Varginha diante do Boa Esporte. Não deixa de ser um bom resultado. Né? Pelo menos o São Bento empatar muito em casa. Isso compromete um pouco a campanha do time de Sorocaba. Giovanni Peroni, um abraço, seja bem-vindo também à nossa mesa redonda de hoje, aqui na TV Cultura Paulista. Um abraço, Zé Roberto, um abraço aos telespectadores da Janela Esportiva e aos ouvintes da Rádio Cultura de Araraquara. O meu destaque fica por conta do Brasil, que depois de da seleção feminina de vôlei, que depois de quebrar um tabu contra a China, venceu muito bem a China, perdeu para a seleção dos Estados Unidos. E também o meu destaque fica por conta da Uniara Fundesporte Futsal, que fez um bom resultado lá na cidade de Campinas ontem à noite. Muito bem, e a gente começa o programa efetivamente a nível de notícias com uma notícia muito triste, né? Muito triste. A lenda do tênis brasileiro e uma das maiores tenistas do mundo em todos os tempos, Maria Esther Bueno, a brasileira Maria Esther Bueno, está internada em estado muito grave no Hospital 9 de Julho em São Paulo. Estamos mostrando imagens aí da Maria Esther Bueno. E ontem, inclusive, no finalzinho da tarde, alguns sites de informações, alguns veículos de comunicação chegaram, inclusive, a divulgar o falecimento da Maria Esther Bueno, que depois foi desmentido, né? Outros sites não, e a gente sabe que
O estado dela é muito grave, ela continua sob cuidados médicos intensivos, lutando contra um câncer que teria sido descoberto na boca e posteriormente teria se espalhado por outros órgãos do corpo da tenista. Agora, uma imagem sensacional, essas imagens são sensacionais, né? Parece uma menina, né, quando jogava. Espetacular, Hall da Fama. Foi a maior tenista brasileira de todos os tempos, né? A maior, indiscutivelmente, a maior tenista brasileira de todos os tempos. E uma das maiores, Giovanni Peroni, uma das maiores tenistas de todo o mundo. Realmente, Zé Roberto, com 19 títulos de Grand Slam, Maria Esther Bueno é considerada a maior tenista brasileira de todos os tempos, alcançando o posto número 1 do mundo em 4 temporadas, em 59, 60, 64 e 66. Ela conquistou seu primeiro título de Grand Slam em Wimbledon em 1959, aos 19 anos. E em 1960 ganhou um Grand Slam de duplas ao vencer na Austrália com Christine Truman em Wimbledon e Roland Garros e nos abertos dos Estados Unidos, todos em parceria com Darlene Hard. Portanto, ela entrou para o Hall da Fama em 1978. Muito bem, a gente registra esse fato, né? E o estado de saúde realmente da Maria Esther Bueno é muito grave, né? Os médicos já divulgaram notas a respeito. A gente fica na torcida aqui muito grande em nome de todos aqueles que são fãs da Maria Esther Bueno e que gostam do esporte brasileiro, de que a nossa querida campeã mundial possa se recuperar. O estado é muito sério, muito grave, mas as orações estão em todo o Brasil pela recuperação dessa que foi e continua sendo um orgulho do desporto brasileiro, a ex-tenista Maria Esther Bueno. Quem ficou muito triste com a notícia, Zé, foi o professor de tênis Mário Sérgio Pedro Longo. E com razão, né? Com razão. Com razão. Quem pratica tênis, quem gosta do esporte, eu nunca joguei tênis na minha vida, mas não é o caso, né? Ela era uma figura fantástica, continua sendo, porque, afinal de contas, está lutando ainda, está viva e está lutando contra esse seu estado de saúde, que é muito precário. Mas as nossas orações, né, e de todos os brasileiros que são fãs da Maria Esther Bueno, e naturalmente de todos aqueles que gostam do esporte, porque ela foi uma figura ímpar, né? Foi uma figura sensacional, não só a nível do tênis brasileiro, como já foi dito aqui, como também do tênis mundial. Esse é um assunto que deve estar comovendo tenistas do mundo inteiro. Bem, o São Paulo jogou ontem contra o Internacional, não houve gols no Morumbi, São Paulo não jogou bem e o torcedor vaiou o time. Embora o São Paulo seja momentaneamente vice-líder do campeonato, com 17 pontos, a torcida não gostou. E para isso ajudou muito o Vaguinho Fiorini o mau resultado obtido, né, contra a equipe do Palmeiras. Quer dizer, uma derrota para o Palmeiras e um empate em casa, o torcedor já começa a duvidar da potencialidade do São Paulo, embora ontem, como você lembrou, o time tenha sofrido alguns desfalques, né, inclusive um deles, que é o jogador Nenê, que passou a ser hoje, de alguns jogos para cá, uma figura extremamente importante na armação tática e técnica do time do Morumbi. É verdade, Zé. Aliás, mesmo antes do jogo diante do Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, Zé, a campanha do São Paulo não dava aquela confiança para o torcedor. Agora o time do São Paulo está engrenado, o time está jogando certinho. Tem sempre aquela desconfiança em cima do São Paulo. E ela ficou mais evidente depois da derrota diante do Palmeiras. Ontem, o São Paulo não teve o Bruno Alves, não teve o Jusilei, não teve o Nenê, não teve o Marcos Guilherme. Tem um outro jogador que não jogou ontem, que eu não estou me lembrando aqui, Zé, mas o São Paulo sofreu 5 desfalques para o jogo de ontem. O Hudson também não jogou, ele que se machucou. Então o São Paulo foi desfalcado, foi um time que apostou a maioria dos seus garotos da base, não foram bem. Pararam no sistema defensivo do Inter. Eu dizia ontem, até no balanço geral da Rádio Cultura, Zé, que o Internacional ele vem com um sistema defensivo muito forte. Foi assim no jogo diante do Palmeiras aqui, que o Palmeiras ganhou de 1-0 num sofrimento danado para entrar na defesa do Inter. O Inter conseguiu um bom resultado na Arena do Grêmio, no Clássico, lá no 0-0, e ontem conseguiu um bom resultado diante do São Paulo. O Inter se arma. O problema do Inter é quando ele é obrigado a atacar. Aí ele tem problemas seríssimos. Mas no sistema defensivo, ele tem se comportado bem, principalmente fora de casa. Bem, pelos melhores momentos que estamos mostrando aí, na verdade, o São Paulo teve a maior
parte, Giovanni, das oportunidades do jogo. O Inter chegou em algumas também, mas na verdade o São Paulo teve mais posse de bola e mais presença ofensiva, mas não conseguiu transformar essa pseudo-superioridade em gols, né, o que seria necessário para vencer o jogo. O que dá para perceber é o que aconteceu com o São Paulo no jogo do Palmeiras, aconteceu ontem. No primeiro tempo deu São Paulo e no segundo tempo deu mais a equipe do Inter. Muito bem, Vaguinho e Fiorini, hoje é uma quarta-feira de muito futebol, hein? Inclusive, Palmeiras jogando em Porto Alegre, é um jogaço contra o Grêmio, hein? É um jogo difícil, que partida que promete muito, né? E eu, a exemplo do que aconteceu quarta-feira contra o Cruzeiro, eu aponto o Grêmio como franco favorito para esse jogo, viu, Zé? Se o Palmeiras conseguir um empate lá, eu já vou erguer a mão pro céu. Vamos cobrar isso de você amanhã aqui. Porque o time do Grêmio, para mim, é o melhor time do futebol brasileiro. E jogando no seu estádio ainda, ele se torna mais forte, né? Agora, tem um duelo interessante, né? O Roger, que treina o Palmeiras, foi jogador do Grêmio e foi um bom técnico, né? Teve uma passagem boa lá no time do Rio Grande do Sul. O pessoal, muita gente diz que esse sistema de jogo do Grêmio hoje, com o Renato Gaúcho, foi implantado lá no começo pelo Roger, né, Zé? Então, o Roger tem uma história muito bonita no time do Grêmio, é um ídolo da torcida do Grêmio, né? Então, vamos ver como é que se comporta a torcida em relação a ele hoje, já que o Palmeiras é um rival do Grêmio de muita história, desde os anos 90, né, Zé? Naqueles confrontos memoráveis entre Luxemburgo no lado do Palmeiras, Filipão do lado do Grêmio, aquilo acirrou uma rivalidade muito grande entre Grêmio e Palmeiras. Mas hoje, Zé, tem outro grande jogo na Arena Corinthians, Corinthians e Santos. É o clássico paulista, o Corinthians tem alguns desfalques, ontem foi confirmada a ausência do Jadson no jogo, e o Santos vem embalado com uma vitória de 5-2, mas eu também vejo o Corinthians com ligeiro favoritismo para esse jogo diante do Santos. Ainda tem Vitória e Chapecoense, Botafogo e Ceará, Sport e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Vasco. O Vasco que faz a estreia do técnico Jorginho, ele que voltou para o time carioca. Troca e continua tudo do mesmo jeito, né? Eu só não tenho a certeza se ele vai fazer a estreia hoje, mas lá no Mineirão ele vai estar. É o Valdir Bigode. Né? É o Valdir Bigode, então, que comanda a equipe do banco. Ele estreia no final de semana no jogo diante do Sport lá em São Januário. Mas aí tem a estreia, hoje confirmaram a estreia do Lisca doido no Ceará. O Lisca vai comandar o Ceará, foi contratado. Hoje o jogo é lá no Rio contra o Botafogo. O Ceará tenta conseguir a sua primeira vitória do campeonato. Olha, se for para conseguir, consiga hoje, viu, Zé? Porque domingo é Ceará e Palmeiras. A pessoa do Ceará ganhar a primeira do Palmeiras? A preocupação do Bahia, acho que ele nem dorme, né? Aí eu nem coisa louca. Ele prefere perder para o Grêmio que perder para o Ceará. Não, é o seguinte, né? Hoje o terror é o Grêmio. Agora a preocupação é o Lisca doido domingo. Assim, fica difícil, né? Porque o Palmeiras pelo amor de Deus. O Palmeiras é cheio de perder para esses times assim, né? Então, já pensou o Ceará ganhar primeiro do Palmeiras? Segunda-feira não vem aqui, Zé. Pelo amor de Deus. Tá louco. Bem, Série B tem alguma coisa para registrar aí de importante, principalmente do futebol de São Paulo? Rodada completa. Ontem, muitos empates, 6 empates. O Fortaleza empatou lá em Goiânia, foi um bom resultado. O Fortaleza continua invicto e líder do campeonato com 23 pontos. O São Bento empatou mais uma. De 9 jogos, 7 empates e 2 vitórias. O São Bento continua invicto. Ele vai acabar invicto o campeonato, né? Então, Zé, mas ele não sai dali daquela zona, né? Ele não está longe aí da zona de rebaixamento, mas está a 2 pontos do primeiro que entra na zona de classificação. Então, uma vitória do São Bento nesses jogos aí daria a ele uma entrada lá no G4. Bela vitória do Guarani em Maceió diante do CSA de virada. A Ponte Preta venceu o Goiás em Campinas, afundou o Goiás lá na zona do rebaixamento, e o Oeste que apenas empatou com o Brasil de Pelotas em Barueri. O Oeste é o 15º, tem que começar a ganhar para fugir ali de baixo, viu, Zé? Eu vou perguntar para o Marquinhos, com relação a ex-jogadores da Ferroviária que estão jogando aí na Série B do Campeonato Brasileiro, o que é que você tem para falar? No CSA, o Velica, é titular. O CRB tem o Diogo Matheus, que é titular. No Oeste, o Tadeu e o Patrick, que estão sofrendo. Ontem eu assisti um pedaço do jogo, que time ruim. Deus que me livre e guarde. E aí eu concordo com o Vaguinho. Sair da Ferroviária para jogar no Oeste de Barueri, o Tadeu acho que vai queimar o filme dele, mas boa sorte para ele lá. Tem mais jogadores, Está sendo titular, Tadeu? Está sendo titular. O Moisés está no Vila Nova de Goiás. Esses jogadores que disputaram o Paulistão desse ano, além do Alain Mineiro, que já passou aqui pela Ferroviária, também está no Vila Nova e está fazendo bastante gols lá. Na Série A está o Igor, né? Na Série A está o Igor no Sport Recife.
Tá certo. Algum outro registro aí, Vaguinho? Não, só destacando os 4 primeiros da Série B, Zé. Fortaleza 23, CSA 18, Coritiba 17 e Avaí 15. Não temos nenhum paulista aí entre os 4 melhores, né? Não, o melhor paulista colocado é o Guarani, Zé, que está em 8º com 13 pontos. Tem o mesmo número do São Bento, mas ganha do time de Sorocaba no número de vitórias. O Criciúma tem 7, CRB 7, Goiás e Boa Esporte 5, são os 4 últimos da Série B. Pois é, e tem o Alisson também que está de titular do Atlético Goianiense na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, por onde anda o Thiago Adam? O Thiago Adam está no Novo Horizontino. Novo Horizontino. Então tá jogando. Aliás, o Novo Horizontino obteve a vitória na Vaguinho do primeiro jogo do mata-mata da Série D, sábado, e nesse fim de semana é o jogo de volta fora de casa. Ganhou do Macaé por 2-1 em Novo Horizonte, joga sábado de novo lá, só que agora em Macaé, e joga por empate. O Macaé precisa de uma diferença de 2 gols para se classificar, o Novo Horizontino com empate passa. Qualquer vitória do Macaé por diferença de 1 gol leva a decisão para os pênaltis, viu, Zé? E isso também vale para o Clube Atlético Linense. Né? O Linense venceu segunda-feira o Sinop do Mato Grosso 2-1, também está na mesma situação do Novo Horizontino. Joga por empate, qualquer vitória do Sinop por 1 gol de diferença, decisão também nos pênaltis. Ok, vamos então para o intervalo, a gente volta daqui a pouco, temos muitas informações, inclusive do nosso futsal da Uniara Fundesportes, que foi jogar fora de casa ontem em Campinas contra o líder Pulo do Gato, e o Pulo do Gato ficou pela metade, né? O gato estava em cima da mesa, pulou no aquário para pegar o peixe, mas o pulo foi meio fraco, ele caiu no meio do caminho. Foi um bom resultado para a equipe da Uniara ontem. É o frio, Zé. O gato não está muito bem preparado, né? Vamos falar da nossa seleção de vôlei. Temos a seleção brasileira principal, que joga domingo às 11 horas da manhã em Viena contra a Áustria. Tudo isso e muito mais aqui no segundo bloco da nossa janela esportiva pela TV Cultura Paulista e pela Rádio Cultura M, a rádio da cidade. Um instante só e a gente já volta. Esta semana conversaremos sobre asma, bronquite e enfisema, problemas respiratórios que podem nos levar a situações desesperadoras. Recebemos o pneumologista Dr. Flávio Arbex, além da super receitinha saudável com a chefe Aline Carrascosa. Informação útil e de qualidade você encontra aqui. Esperamos todos vocês. Conexão Saúde, todas as quartas às 14 horas, com reapresentação às 22h30, na TV Cultura Paulista. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. A ABA completa 10 anos de projetos sociais. São mais de 500 crianças praticando basquetebol com acompanhamento nutricional e psicológico. E para continuar marcando estes pontos, a ABA precisa de você, empresário. Doe 3% do ICMS sem custo para a sua empresa. Informações 1634725505. Sua empresa é o apoio que faltava para estas crianças. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade, sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. Estamos de volta agora para o segundo bloco da nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista e Rádio Cultura M.
E hoje tem um bloco especial aqui do Esporte Amador com muitas informações importantes. Daqui a pouco o assunto será o futebol feminino da Ferroviária também, equipe principal, é claro, mas o time feminino que volta a jogar pelo Campeonato Paulista e vai a Franca enfrentar a Francana no Lancha Filho no final de semana. Mas a gente começa trazendo um bom resultado no nosso futsal. Futebol de salão, futsal da Uniara Fundo Esporte, que esteve ontem em Campinas. E a gente falou aqui, falou na Rádio Cultura AM, das dificuldades que a equipe da Uniara enfrentaria. Jogaria, e como jogou, contra o Pulo do Gato, líder da Liga Paulista de Futsal. Mas Marcos Chiocchini e Giovanni Peroni, o resultado foi bom, né? E temos inclusive imagens do jogo aí, 3-3, um empate contra o líder fora de casa, é um bom resultado. Acho que o que a Uniara precisa fazer é dar uma firmada na campanha dela jogando aqui no Gigantão, né? É isso que está faltando, porque fora alguns resultados importantes da equipe aconteceram. E esse time do Pulo do Gato, é que o proprietário desse time é o Amoroso, né? Que jogou no Guarani, no São Paulo, ele é o empresário maior, né? Proprietário do time que toca, angaria os patrocínios para essa equipe. É uma equipe forte, jogadores também de nível de seleção brasileira. A Uniara chegou a ficar à frente no primeiro tempo, fechou o primeiro tempo vencendo por 1-0, o gol do Vitor. Logo no início do segundo tempo levou um susto, em 5 minutos tomou 2 gols, o Pulo do Gato virou o jogo. Depois o Vitor novamente marcou, 2-2, a Uniara fez 3-2 e o Pulo do Gato empatou o jogo no final, 3-3. Um grande resultado para a Uniara, que foi fora de casa e tirou pontos do líder do campeonato. Vamos identificar os times aí, Marquinhos. O time da Uniara é o time de Grenai branco e a equipe do Pulo do Gato com uniformes escuros. 3-3 ontem, 2 gols do Vitor e 1 do Rodrigo. Próximo jogo da Uniara, dia 16 agora de junho, um sábado, 7h30 da noite no Gigantão, contra a FIB de Bauru, que é a lanterna do campeonato. E é esse jogo que a Uniara tem que tomar cuidado, esses times lá de baixo, onde ela pagou caro aí por uma desatenção, o próprio René disse, no último jogo aqui contra o Indaiatuba, o time entrou desligado e por pouco não pagou caro, ficou apenas no empate contra o Indaiatuba. Então, a FIB de Bauru é o próximo adversário da equipe no dia 16, sábado, 7h30 da noite no Gigantão. O Giovanni Peroni, empatar fora de casa é importante, o resultado de ontem foi muito importante para o nosso futsal. Agora, só para reafirmar o que foi dito aqui, a equipe precisa, na realidade, finalizar melhor os jogos, né, os resultados dos jogos aqui no Gigantão. É aqui que tem ocorrido alguns resultados negativos nessa campanha da Uniara. Realmente, Zé Roberto, mas eu tenho comigo uma tese de que a equipe da Uniara, ela, fora de casa, ela está cumprindo um bom papel. Sim, tá. Mas dentro de casa, quando a gente fala nessa questão, nós pegamos alguns adversários até que estão em uma boa colocação na tabela, à frente dela. Então, detalhe, você jogar com times que estão abaixo da tabela, vem com força total para poder querer ganhar o jogo, para poder subir na tabela. Espera lá, mas então, isso faz parte do jogo. Sim, evidentemente. Mas, Zé, a gente tem um adversário do outro lado. É claro, senão jogaria sozinho. Esse adversário, a gente tem que ver que tem comportamentos que também estuda a nossa equipe. Então, é nesse sentido que eu estou te falando na questão ordem tática, que para a Uniara é um campeonato difícil. É um campeonato que é forte e principalmente até porque o ritmo de jogo nos primeiros jogos foi contra equipes dificílimas. O que eu quero dizer, Giovanni, é o seguinte: qualquer campeonato, seja qualquer modalidade, basquete, vôlei, futebol, qualquer modalidade, a vitória em casa é sempre o que faz a classificação. Qualquer campeonato. Então a gente sabe, não é o primeiro ano da Uniara e a campanha está sendo boa. Está sendo boa. O que a gente lamenta, e o René Benassi lamenta também, porque nós fomos buscar alguns pontos fora de casa contra equipes grandes, inclusive contra o time de Guaratinguetá. Sim, o Ioca. O Ioca, que é um favorito ao título, e ganhamos lá. Né? Empatar aqui, por exemplo, como empatamos contra a Sorocaba, um ótimo resultado em casa. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Agora, quando o resultado de ontem, um bom resultado. Excelente. Excelente. Agora, é claro que se a gente for analisar que tem um adversário do outro lado, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente sabe que tem. Agora, o time tem a consciência, o seguinte, eu tenho a certeza que se nós trouxermos aqui o René Benassi, ele vai dizer o seguinte: olha, esses jogos aqui, ninguém vai falar, eu sabia que o time ganharia. Aí é que não pode. Ninguém ganha, perde ou empata antes do tempo. Mas qualquer um, você como técnico, você discute com os jogadores, com certeza, a logística de determinados jogos, você fala, ó, isso aqui se a gente perder,
é do jogo, como ontem. Em sã consciência, ontem, pela campanha, pelos números, que é o que a gente tem para analisar. A gente não conhece o pulo do gato, nem o pulo do cachorro, não conhecemos nada. A gente imagina a campanha do time, são os números que nos mostram e que nos dão esses indicativos que você, com muita propriedade, utiliza. Então, o jogo de ontem, se a Uniara tivesse perdido, perdeu para o líder do campeonato, jogou fora de casa, jogou em campeonato, tudo bem. Agora, para quem quer fazer uma boa campanha, que é o propósito da Uniara ou de qualquer outro time, existem alguns jogos em que você não pode perder ponto. É que o Vaguinho analisa muito bem sobre o São Bento de Sorocaba. A gente torce demais para o São Bento. Se você falar que o São Bento tem quantos empates hoje? 7. 7 empates. De 9 jogos. De 9 jogos. É muito. Muito empate. Porque não sai do lugar. Não sai do lugar. É isso que a gente fala. Porque no futsal também são 3 pontos. 3 e 1. 3 e 1. 3 e 1. 3 e 1. É o futebol, de 3 e 1. Aí, então, que a gente lamenta isso. Porque se você fizer as contas da campanha da Uniara, que é boa, ela poderia ser melhor se nós tivéssemos feito a lição de casa contra adversários que, teoricamente, e aí eu concordo com você, teoricamente, são adversários inferiores, vamos assim dizer, num patamar um pouco abaixo da Uniara. Então, a conta é sempre assim. Desses a gente tem que ganhar, porque daqueles lá com certeza a gente vai perder. Pois é, sabe o que eu vejo? Eu vejo no time de futsal da Uniara, assim, quando o time de Araraquara joga com uma grande força, cresce, né? E joga com, assim, sem muita responsabilidade. Por exemplo, jogamos contra o Magnus aqui. O favorito quem que era? O time de Sorocaba. Jogamos lá contra o Pulo do Gato. O favorito, o time de Campinas. Lá em Guaratinguetá o time se supera. Sim. O time joga como, assim, sem muita responsabilidade pela vitória. Aí quando pega uma equipe do seu nível ou abaixo, sente dificuldades. É isso que está acontecendo com o time da Uniara, no meu entender. Eles não estão sabendo lidar com a entrada em quadra como favorito para o jogo. Você acha um exemplo. Vou dar um exemplo simples. O Magnus, quando veio jogar aqui em Araraquara, com certeza era o favorito e contava com os 3 pontos. É verdade. E o que aconteceu? Levou 1 ponto daqui. Então, é da mesma forma que também os outros times pequenos vão roubar ponto também da Uniara, do Magnus. Agora eu faço uma pergunta para você. Você falou do Magnus, que teoricamente, embora o Falcão não tenha jogado, o Magnus teria, então, por essa análise, que vencer em Araraquara. Teria que vencer por tudo. Pela condição técnica, pelo dinheiro, por tudo que tem. Empatou. Então, você acha que foi um mau resultado? Estou falando do Magnus, não da Uniara. Foi um mau resultado, um bom resultado? Para o Magnus, o que eu entendo? Eu entendo que as circunstâncias dessa partida, o Magnus jogou um jogo num dia anterior, antes, por outro campeonato. Então, eu acredito que pelas circunstâncias, foi um bom resultado para o Magnus, porque ele veio com um time, vamos dizer assim, um time que não tinha os seus grandes talentos. Mas se a gente Só que a Uniara, mesmo esses jogadores... Calma, gente, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Perante, mesmo tendo tudo isso, e jogadores também de bom nível técnico, a Uniara fez um bom resultado e cumpriu o seu papel dentro de casa. Então, um empate, mas foi um bom resultado. Então, mas assim a gente não chega a conclusão nenhuma, porque há justificativa para os dois times do resultado. Para mim, para o Magnus, foi um mau resultado. Então, é isso que eu digo. Se o Magnus tem toda a força que tem, precisaria ganhar aqui. Para nós, eu acho que foi um ótimo resultado empatar, claro. Certo? Agora, quando você pega times, eu entendo, Giovanni, em qualquer modalidade assim. Né? Por exemplo, o nosso tempo é curto, não dá para a gente abrir muito o debate, infelizmente. Mas você pega, por exemplo, a equipe juvenil da ABA. Vamos falar do basquete, que é um esporte que você conhece muito. Né? Qual está sendo o problema da campanha da ABA? Em casa. A mesma coisa. Ontem perdemos de Franca. Foi um resultado normal, porque Franca tem uma das maiores equipes do estado. Agora, nós conhecemos resultados aqui contra Cravinhos, contra Rio Claro, que em absoluto estava nos planos da equipe. É o que compromete o time. Aí você vê, a ABA faz os seus melhores resultados fora de casa e os seus piores resultados aqui. É o que está comprometendo a campanha. Então é esse o alerta que a gente faz também em relação ao Uniara. Né? Por exemplo, ontem, se perdesse em Campinas, seria normal. Qual que é o próximo jogo? Próximo jogo, Bauru. Dia 16, Bauru aqui. Então, é aquele jogo que tem que ganhar. Sim. Porque isso vale para o vôlei, vale para tudo. Ou não?
Sim. Vamos lá, vai. Um dia a gente vai ficar o dia inteiro aqui, mas um dia a gente chega lá. E falando de derrota, quem perdeu foi a seleção feminina de vôlei pela Liga das Nações e perdeu dos Estados Unidos por 3-1. Foi um resultado para você surpreendente ou não, Giovanni? Não, até certo ponto não. Por uma razão, um processo de renovação. A seleção brasileira já veio caindo, principalmente contra a equipe da China. Fez, apesar de vencer e quebrar um tabu, ganhou de 3-2. Porém, contra a seleção dos Estados Unidos, é uma seleção muito forte e foi até um resultado que, acredito, como você diz, estava aí programado até pela seleção do técnico Zé Roberto Guimarães. E é interessante, Zé, porque algumas jogadoras, por questão de relacionamento, não estão presentes nessa seleção brasileira do Zé Roberto. Tá, mas explica melhor, por favor. O caso da Adriana, que é uma excelente levantadora, não está presente nesse time. E foi considerada a melhor jogadora da Superliga. Então, melhor levantadora você falou da Superliga. questão de relacionamento. Relacionamento com o técnico, relacionamento com outros jogadores. Com o próprio Zé Roberto, por ter tido problema com o Zé Roberto quando ele era técnico e ela foi atleta dele. Mas aí é uma coisa que seleção brasileira não se pode pôr na quadra isso, né? Tem que então, mas aí que você acha que está certo? Você acha que o Zé Roberto deixa de convocar por razões pessoais uma jogadora importante, se ele está certo ou está errado ou não é isso? Eu tenho comigo que o Zé Roberto tem aquela filosofia, atleta de grupo. Se está dentro do grupo, fica. Se não está dentro do grupo dele, está fora. A jogadora que faz a posição dela hoje é melhor que ela ou não? Não. Então. Na minha opinião, não. Na minha concepção, a Adriana foi a melhor levantadora e deveria estar nesse time da seleção brasileira. Aí é que está o negócio, porque a pergunta que se impõe é a seguinte: pesa mais a nível dos interesses da seleção e do vôlei feminino o que o técnico pensa ou a falta que a jogadora? A falta da jogadora? Nesse momento vai ter jogos que a falta de uma boa jogadora, principalmente nesse jogo dos Estados Unidos, a distribuição de bola da levantadora, eu acho que foi assim um pouco, deixou a desejar. Agora, com todo o prestígio e currículo que o Zé Roberto Guimarães tem, campeão, tudo isso passa batido? Passa porque ele que é o automandatário da equipe, vamos dizer assim, né, Zé? Mas então ele que escolhe, ele que põe lá e coloca a opção tática dele. Mas sabe o que eu vejo? Todo esporte, por mais diferente que seja um do outro, ele sempre cai no mesmo caminho. Por exemplo, a seleção brasileira ganhando, ninguém lembrava da Adriana. Foi perder um jogo, todo mundo está lembrando. Então é a mesma coisa. O resultado é que traz o problema à baila, né? É a mesma coisa que o futebol. O futebol, o jogador não está jogando, está encostado lá, o time está ganhando. Ninguém lembra daquele jogador. Perde um jogo também, o técnico foi afastar aquele jogador. Está fazendo falta aí. Então, por a seleção brasileira de vôlei, eu vejo da mesma forma. Acho que o único que não está fazendo falta, ninguém lembra, é o Casim, né? E quando joga, todo mundo mete o pau, né? O Vaguinho. E quando joga, tem até apresentador que quebra a televisão. Mas é interessante essa questão que você levantou, porque nós estamos informando agora, mas isso foi muito ventilado. Entendeu? E é também coisa de bastidor, né? De bastidores. Teve muita discussão sobre isso. A vitória encobre tudo isso. Sim, é verdade. Enquanto está ganhando, encobre. Enquanto está ganhando, tá bom. Exato. E o vôlei tem as suas particularidades também. E que se perder, vão cobrar do Zé Roberto essa fatura. Pode ter certeza. É que também tem um detalhe, né, que a gente precisa admitir aqui. Apesar do crescimento do vôleibol brasileiro, olha, o vôlei hoje, se a gente fizer uma pesquisa legal, o crescimento, não vou dizer que o vôlei chegou ao patamar do futebol, que isso não tem cabimento, mas que o vôlei cresceu muito, é o segundo esporte mais praticado, mas ainda não tem, né? O vôlei não tem aquelas atenções da grande mídia, né? Então nós aqui acho que fazemos mais do que muita rede grande que tem aí, que nem lembra que existe vôlei no Brasil, a não ser em alguns momentos especiais, como Liga, como Mundial, seja lá o que for, né? Olimpíadas, por aí afora. Mas a verdade é que é por isso que a gente não fica sabendo de muitas e muitas coisas, né? E também tem um detalhe que eu até quero a opinião do Giovanni, que me parece importante, é o seguinte: tem muitos ex-atletas sendo comentaristas de vôlei, de basquete, árbitros, etc. e tal. E esse pessoal me parece que não toca fundo na ferida, né? Há um certo protecionismo, né? A gente percebe isso.
né? Há exageros no futebol. Por exemplo, o Neto quebrar uma televisão, eu acho aquilo uma coisa tão ridícula que nem merece ser comentada aqui, mas é um direito dele. Mas no vôlei, o que a gente percebe é que é muito superficial. A análise do jogo, inclusive, é muito superficial. Como se o comentarista, que foi ex-jogador, grande jogador, não vou tocar muito na ferida, porque vai mexer com o cara que eu já joguei com ele, que era, por exemplo, no caso passado, o Bernardinho, ou um atleta que eu conheço, que joga hoje com o Zé Roberto Guimarães. Me parece, Giovanni, que é uma coisa assim tratada ao contrário do futebol, onde todo mundo acha que entende, que é técnico e vai porrada mesmo. É isso aí. Eu tenho comigo que essa geração de comentaristas foi a geração de medalhistas olímpicos, mundiais. Então, o que acontece? Eles acabam sendo um pouco mais comedidos, me parece, concordo com você plenamente, mas assim, na questão tática do jogo, eu vejo assim, eles se atentarem muito bem, falar a respeito das pontuações. Então, é o que o vôlei permite, Zé. Mas agora dessa questão, às vezes, de trazer à baila informações como essa que eu trouxe, e naquela época e naquele momento, eu me recordo muito bem, porque eu li muito sobre essa discussão, eu não vi ninguém, naquele momento tocou no assunto, mas hoje ninguém comenta nada. Mas é o que eu digo, é tal negócio. A análise tática do jogo, eles têm até a obrigação de fazer mesmo, com capacidade técnica, embora muitos tenham até dificuldade para expressar, porque de repente o cara sabe tudo daquilo, mas não sabe passar isso para o telespectador. Também tem esse detalhe, nem tem obrigação, a gente entende. Agora, a análise tática e técnica, ela é tranquila, o cara jogou, ou a ex-jogadora foi campeã do mundo, tem que saber falar daquele esporte que ele ou ela, que os dois praticaram. Agora, não sei, jornalisticamente falando, acho que não há nada que impede. Então, fica uma cobertura, na minha opinião, meia boca, né? Essas coisas de fundo não aparecem. Mas vamos falar agora da seleção brasileira, que joga domingo, volta a jogar domingo, faz o último amistoso antes do início da Copa. E eu lembro aqui que teremos uma programação especial de Copa do Mundo aqui na janela esportiva dos campeões da bola pela TV Cultura Paulista. A seleção treina e nós temos imagens daquilo que a seleção brasileira do Tite e de todos nós está fazendo aí, inclusive com imagens, né, da TV CBF cedidas aqui para os campeões da bola. O pessoal treinando aí, Vaguinho, se preparando para um amistoso que, em tese, deve ser muito mais difícil contra a seleção austríaca no próximo domingo. Olha, Zé, eu vejo um amistoso assim contra a Áustria do mesmo nível da Croácia. A Croácia tem um time bom também, uma seleção boa, né, Zé? A Áustria vem de uma vitória diante da Alemanha, mas eu coloco o Brasil como franco favorito, mesmo sendo um amistoso. Mas o que está em jogo mesmo é a preparação do Brasil e daqui 11 dias a estreia no Mundial contra a seleção da Suíça. Esse sim tem sido, eu acho que a grande preocupação do Brasil em preparar o time, mais condicionamento e principalmente com o Neymar, que veio de uma contusão, muito tempo parado, para ele readquirir o condicionamento e também a confiança para o jogo da seleção. Ele que é o principal jogador da seleção e vai ser o jogador que todo mundo vai marcar, toda a seleção vai marcar durante a Copa do Mundo. Então, o Neymar tem, acho que, recebido atenção especial de todos ali na seleção brasileira, viu, Zé? Muito bem, parece, Giovanni, que não está tendo moleza não, né? Não, de manhã treinamento físico e à tarde treinamento com bola. Ontem a grande novidade na seleção brasileira foi o retorno do Douglas Costa, que já treinou com a equipe ontem, porém o Renato Augusto, o volante, ele sequer viajou para Liverpool por conta de dores no joelho. Pois é, e ontem num programa de televisão, até chegaram o comentário que o Renato Augusto pode ser cortado. Pode ser cortado da seleção. Sim, sim. Ele pode ser cortado porque ele não está conseguindo recuperação ali na seleção, e para ter um jogador sem condições logo para a estreia, ele que é o titular da seleção do Tite. Então, correu ontem os comentários lá que ele poderia ser cortado da seleção. Quem que seria o substituto imediato, hein? Então, fala-se do Rodriguinho, fala-se até do Luan do Grêmio, que seria aquela lista de 12 jogadores. É, né? Dali que tem que sair, exatamente, né? É dali que tem que vir. Agora, interessante, hein, Vaguinho? São problemas que devem estar fervendo a cabeça do Tite aí, né? Porque dias antes da estreia da seleção, já perdemos 2 jogadores importantes, né? Muito importantes, né? Sim. E de repente corre-se o risco de perder mais um. E ele é titular da seleção brasileira, é um jogador de confiança, embora, Zé, nos últimos amistosos da seleção brasileira, o Renato Augusto não tenha ido bem.
mas ele é um jogador de confiança do Tite e muito bom jogador, né? Jogador que cumpre o esquema que o Tite põe ali em prática e põe ali, ele em prática ele cumpre muito bem. Então, se ele for cortado, a gente torce para a recuperação dele, será um desfoque, mais um sentido pela seleção. Bem, o jogo vai ser domingo, 11 horas da manhã, né? Domingo, 11 horas da manhã, em Viena, diante da Áustria. Vamos ver quem vai dançar a valsa, né? No acho domingo, que o Brasil vence. Tá certo. Bem, para fechar o bloco, temos um destaque aqui que eu gostaria que o Marquinhos comentasse. A Marta está desconvocada da etapa de treinamentos da seleção brasileira de futebol feminino? Ela está desconvocada, o Vadão cortou ela da preparação da seleção. Só da preparação? Só da preparação, porque ela está com uma lesão e não consegue se recuperar, então vai se tratar e vai voltar para recuperar. Está na mesma situação do Renato Augusto. Não está conseguindo treinar e para ficar em recuperação lá, uma jogadora a mais lá e sem atividade foi desconvocada. E entre as convocadas, a Raquel da Ferroviária, né? A Raquel convocada para a seleção brasileira. A Ferroviária perde a Raquel para os próximos jogos, na preparação da seleção. E a Sub-20 também, o técnico Dorival Bueno, que participou semana passada com a gente aqui da Janela Esportiva, convocou a volante Luana na preparação para o Mundial da França. A Luana que já está entre as jogadoras que vão disputar aí o Mundial da França com a seleção brasileira feminina sub-20. Muito bem. E essa convocação da Rafaela, com certeza, só aumenta o carinho, a admiração que o Vaguinho tem pelo Vadão, né? Tá desmontando a Ferroviária de novo. Chorando. Ai, Vaguinho, reage, Vaguinho. Eu tô reagindo. Tá devagar, mas eu tô indo. Devagar. Não, agora a gente vai tocar nesse assunto, porque realmente não é a primeira vez que o Vaguinho faz esse discurso. Né? O Vadão na seleção brasileira, na opinião do Vaguinho, ele não deixa de ter razão, é um desmonte da Ferroviária. Sim, a primeira ele vem seleção. aqui, assiste o jogo, depois faz a relação. Faz o relatório e leva. A primeira etapa da seleção permanente, ele levou meia Ferroviária, se não me engano, 8 jogadoras para a seleção, acabou com o time da Ferroviária. A partir dali, a Ferroviária não ganhou mais nada. E agora que a Ferroviária está tentando se reestruturar de novo, vem o Vadão, limpa mais um pouco. É difícil, pelo amor de Deus. Para fechar o bloco, a gente faz um registro aqui da edição de número 82 da mais que tradicional festa em louvor a Santo Antônio, aqui na igreja de Santo Antônio, na Vila Xavier. Santo do Vaguinho, viu? Não, está certo. E santo de todos nós, inclusive aqueles que querem casar e até hoje não conseguiram. Né? Tem tudo isso também. Então, a gente manda um forte abraço a todos aqueles que estão organizando a festa, que é muito bonita, que é muito tradicional. Tem a parte de alimentação, que é um show à parte, né? E tem também a parte musical, que é muito importante, né? Nessa organização da festa, que começou no dia 1º de junho e vai até o dia 13. Hoje é dia 6, musical Fino Trato estará lá musicando a festa de Santo Antônio. Portanto, com missas todos os dias, né? Missa de abertura que já foi e missas que acontecem, são celebradas a partir das 7 horas da noite. Então, a todos aqueles que participam, que vão ajudar na organização, que participam para colaborar lá na tradicional festa em louvor a Santo Antônio, os respeitosos cumprimentos da equipe esportiva dos campeões da bola. Zé, e só uma informação ontem que a gente obteve no jogo do basquete, na vitória do Franca, 74-54 diante da ABA. A ABA que volta sexta-feira, agora a quadra lá em Campinas, contra a Ípica, 18 horas. Quanto à situação do Gustavo de Conte, os R$100 mil de salário são pelos 2 anos de contrato. São R$50 mil por ano. Não é R$100 mil por ano. Não entendi. Ele tem um contrato de 2 anos com o Flamengo. Os R$100 mil que ele vai receber do Flamengo é pelos 2 anos de contrato. Não. E ele ganha quanto por mês? Vai receber R$50 mil. Sim, você multiplica por 12, são 600 mil. Mais 12? Sim. Não, mas dá 1 milhão e 200 mil. Não, mas a informação que a gente deu aqui no dia foi que ele receberia R$100 mil do Flamengo. Tudo bem, até aí tudo bem. Ele não vai ganhar 100, vai ganhar 50. Vai ganhar 50? É isso? Em 2 anos de contrato, são 1 milhão e 200 mil. Sim. É uma grana boa. Boa, é claro. É lógico. Se fosse 100 mil, era melhor ainda. Você falou da impressão que estava tudo errado. Dava para fazer uma festa, né, Vaguinho? 50 mil por mês não serão R$100 mil. Mas serão 50 mil. É isso aí. Porque dá a impressão, da forma como foi colocado, que ele receberia os 100 mil por 2 anos de contrato. Ele trabalha de graça. Também não tem jeito. Ô Zé, só avisando aí quem está acompanhando a Janela Esportiva para continuar ligando para cá. Isso, lembra para concorrer a essa camisa, linda camisa,
para você torcer para a seleção brasileira, a oferta da Casa das Cortinas. Então, sexta-feira, nós vamos fazer o sorteio dessa camisa. Então, você liga hoje, amanhã e sexta. Tá certo. Telefone? 3508-2200. O cara pede para ligar e não fala o telefone. Não, eu tenho uma dificuldade danada para guardar esse telefone, rapaz, que é 3508-2200. Eu também, Zé, não consigo. Nossa, que coisa louca, rapaz, impressionante. 3508. E nós estamos com o suco Prates aqui na mesa hoje, né? O sabor goiaba, que é uma delícia sensacional. Um abraço ao Arroio, né? E o Suco Prates faz parte de todo esse contexto da nossa janela esportiva. Estamos mostrando aí, Suco Prates é da fruta para o copo. Suco Prates, o melhor suco do mundo. Intervalo e a gente volta com os destaques da Ferroviária aqui na nossa janela esportiva com os campeões da bola. É um instante só. O desafio de peso está no ar. A atenção toma conta de todas. Chegou a hora da malhação. Quais serão as surpresas e desafios que as nossas participantes enfrentarão desta vez? Torça junto com a gente. O Mexa-se Mulher reserva muitas emoções e muita diversão. O momento de emagrecer com saúde é agora. Mexa-se Mulher, toda terça-feira ao vivo às 14h, com representação às 10h30 da noite. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prates, você vai gostar. Suco Prates é da fruta para o copo. Beba Suco Prates, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prates 100% natural. Prates. Suco Prates é da fruta para o copo. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324-7039. Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Use Doutor Esporte e adeus dor muscular. Doutor Esporte, à venda na rede de farmácias Droga Vem. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Problemas elétricos em sua casa ou empresa? A UER está ao seu lado para resolver. UER Elétrica, Montagem, Automação e Instrumentação, em Américo Brasiliense. Ligue 3986-9078. Problemas elétricos? A UER resolve. Casa do Crédito, soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito, especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. Registros importantes, o Doutor Sport Ice para dor muscular você encontra na rede Droga Vem. Qualquer loja da rede Droga Vem vende para você, entrega para você o Doutor Sport, esse produto que estamos mostrando aí no vídeo, spray, né, para dores musculares, né? Treinou, machucou, sentiu dor,
Então, Doutor Esporte Ice você encontra na rede Droga Vem, Araraquara, Américo, Matão e Itaquaritinga. E com relação ao licenciamento do seu carro, é bom lembrar que nesse mês de junho, licenciamento para carro se tem placa com final 3. Não esquente a cabeça, não fique preocupado, passe pelo despachante Araraquara, ali na Vila Ferroviária, pertinho do estádio da Fonte Luminosa. É só conversar com o pessoal do despachante Araraquara, com o Carlos, com o Patrick e com o Marcelo, e você resolve esse problema. Quer dizer, fica tranquilo com relação ao licenciamento do seu carro, além de outras áreas de atendimento feitas pelo despachante Araraquara. Um abraço ao Monteirão lá em São Paulo, curtindo a gente, né, pelo Facebook. Monteirão e todos os monteirinhos, né? Toda a família Monteiro em São Paulo, hoje é aniversário do Monteirão. Palmas para ele, um grande amigo, torcedor sensacional da Ferroviária. Acompanhe a Ferroviária sempre que possível. O que a gente mais deseja para você é uma recuperação plena da sua saúde, dos seus amigos aí ao lado de você, cercando de toda a atenção, todo o carinho, inclusive o Florian, que é um amigo pessoal nosso, inclusive dos campeões da bola. Parabéns ao Monteirão. Bem, futebol feminino da Ferroviária joga sábado contra a Francana lá em Franca e todo mundo vai ver o Gilson Dias. Né? Todo mundo vai ver o Gilson Dias, vamos almoçar lá na casa do Gilson Dias. Tererê, vai fazer um churrascão lá. Vai fazer o churrasco para as meninas da Ferroviária, sábado 3 da tarde, no Lancha Filho. Um confronto que já foi bem mais pegado, a Francana vai se fortalecer, tentando se fortalecer novamente, né, Zé? No futebol feminino, quebrou a invencibilidade da Ferroviária no primeiro turno, aqui 2-0 na Fonte Luminosa, e a vitória, ou até mesmo o empate, pode dar matematicamente para a Ferroviária a classificação à outra fase do campeonato. Muito bem, hoje pela manhã, na Fonte Luminosa, nas salas de imprensa e rádio Dorival Marcondes Machado, houve coletiva da equipe feminina da Ferroviária, participando, como sempre, o técnico Celso Boffa e atacante Rafaela Travalão. São duas finais, há 6 pontos em disputa ainda. Francana e Embu estão com 7 pontos, né? Ainda tem possibilidade de chegar a 13. Então eu acredito que tudo está em aberto e a gente espera um jogo muito difícil lá, um jogo muito decisivo para as duas equipes. Para nós está sendo muito proveitoso essa semana e a gente acha que isso vai surtir um bom efeito no sábado. O Embu vem crescendo no campeonato e é uma equipe perigosa, mostrou isso contra nós lá no 4-4, ganhou da Francana agora 3-1, voltou à disputa, né, porque igualou a pontuação com a Francana com 7 pontos, também tem chance. A Francana vai jogar o jogo da vida, né? Eu não sei se eles terminam o campeonato jogando em casa, eu não sei se é o último jogo em casa, joga fora, então. É a última chance da Francana para jogar em casa e decidiu uma chance de classificação. Como eu disse anteriormente, eu não vejo nenhum tipo de facilidade, né? Vai ser um jogo muito difícil e esse jogo vai ser decidido assim em algum detalhe, mas a disputa vai ser muito intensa. Não é porque eles estão em 5º lugar e nós em 3º que isso muda alguma coisa. Nós perdemos a Raquel e perdemos a Luana também, né, para a seleção sub-20. Perder boas jogadoras e grandes jogadoras sempre é ruim, né? E prova disso é que foi para a seleção, né? Mas a gente já está buscando alternativas. Nós temos jogadoras qualificadas no elenco, jogadores que estavam no banco de reservas que vão poder entrar e vestir a camisa da Ferroviária com bastante vontade e para nos ajudar. A gente está tendo a semana cheia para trabalhar depois dessas 6 semanas seguidas, tendo jogos duplos, né, na quarta e no final de semana. E a gente está procurando corrigir bastante, principalmente a parte das finalizações, que a gente está pecando um pouquinho. E todo mundo está muito concentrado e esperando muito esse jogo de sábado. No meu ver, acho que não tem praticamente nenhum jogo teoricamente fácil, assim. E agora, como você acabou de dizer, os times crescendo na tabela e a gente tendo que, de novo, buscar a classificação nos finais das rodadas. Mas eu espero que a gente consiga os 3 pontos no sábado para ficar mais tranquilo e jogar contra o Audax aqui também, já pronto para passar para a próxima fase. Bem, o Sacaná está se preparando com carinho, com profissionalismo, né, muito grande, inclusive, para abrir as portas para os seus clientes no período da Copa, com tudo o que tem de melhor, né? Na alimentação servida, nos pratos variados, né? E aquele chopp super gelado,
que o time do Mário Kama sabe preparar, além do telão. Então, você que gosta de assistir os jogos da Copa e comemorar, fazer toda essa festa, não deixe de passar no Sacaná, ali na 7 de setembro, já quase na Presidente Vargas, ali na Igreja do Carmo, porque a coisa lá vai ser quente, vai ser muito bonita e os campeões da bola estarão lá cobrindo também, né? Porque o Sacaná faz parte aí do nosso esquema de cobertura dos campeões da bola aqui na TV Cultura Paulista, o esquema de cobertura da Seleção Brasileira e da Copa do Mundo de uma forma geral. Então você vai ter tudo, você vai ter o telão, você vai ter muita alegria, vai rever os seus amigos, vai beber aquele chopp, aquela cerveja gelados, além de uma alimentação preparada com muito carinho pela equipe de cozinha lá do Sacaná. Um grande abraço ao grande amigo Mário Kama e a toda a sua equipe. Um abraço também ao Antônio Gragini, na cidade de Matão, ouvinte da Rádio Cultura e assiste também a nossa janela esportiva. Da mesma maneira, um grande abraço ao Renato Maia no Selmi Day, um abraço ao Reginaldo, ao Rafa e à Marlene. Todo mundo assiste a janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista e ouve pela Rádio Cultura M os destaques finais, por favor. O meu fica para o Palmeiras, joga desfalcado hoje lá em Porto Alegre. Keno e Diogo Barbosa só voltam após a Copa do Mundo. Saíram machucados do duelo contra o São Paulo e o Lucas Lima, pelo jeito, vai continuar no banco de reserva. Onde é o lugar merecido, que não está jogando nada, só está ganhando um alto salário. Está produzindo zero. Giovanni. O meu destaque final fica por conta da Seleção Brasileira Feminino de Vôlei, que entra em quadra amanhã, às 5 horas da manhã, pela Liga das Nações. Marcos Chiocchini. O meu para o Sub-20 da Ferroviária, que joga daqui a pouco, 3 da tarde, em Rio Claro, pelo Paulista Sub-20, tentando se aproximar da classificação à segunda fase. Perguntando, você de repente deve estar perguntando o seguinte, mas e as notícias da equipe principal da Ferroviária? Mudanças, o que vai acontecer? A gente só vai saber quando o diretor Pedro Martins chegar, reunir a tropa lá e dar a voz de comando. Vamos embora. A gente se encontra de novo amanhã, 11 horas da manhã, para a Janela Esportiva na TV Cultura Paulista e na Rádio Cultura M, a nossa PRD4. Tem gente que vibra quando a gente fala PRD4. Ah, legal, legal. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau. Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates é da fruta para o copo.